Muito bem-vindos novamente. Antes de começarmos o segundo painel, convidamos ao palco para nos dizermos algumas palavras o presidente do Sistema FIEP, senhor Edson Campagnolo. Bom dia. Parabéns a Leonardo Petrelli, Grupo RIC TV, Jovem Pan, por estar trazendo esse nível de debate para a base. Porque quando nós estamos discutindo a questão de uma reforma tributária, e tudo bem que é bom que ela continue dentro dos conjunto aos economistas, junto às instituições, universidades, academias, mas quando você traz esse debate, Leonardo, para a sociedade, dentro do ambiente como o nosso aqui da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e junto com o setor produtivo, e quando você leva mais ainda, quando você coloca pelos microfones da Jovem Pan, que as pessoas do Brasil inteiro, fomos agora há pouco dar uma entrevista sobre essa importante ação que está acontecendo aqui no Estado do Paraná. Então, que nem já foi dito, você tira do eixo São Paulo, onde praticamente se discute basicamente todas essas questões, você traz para o Estado do Paraná, mas mais do que isso, você leva para a sociedade. Aí aquele que está nos ouvindo lá dirigindo o carro, indo para um lado para o outro, diz assim, o que eu tenho a ver com isso? Simples, você que vai pagar a conta, de um jeito ou de outro. Se você vai construir, se você vai comprar carro, se você vai empregar, se você é empregado, você vai pagar esta conta. E como o Augusto nos disse agora há pouco aqui, diz assim, eu sou um idealista por natureza. Eu sempre procuro enxergar as coisas depois do caos. O que a gente pode fazer para melhorar o ambiente? E quando nós trouxemos esse evento, eu digo nós trouxemos, porque o Leonardo me procurou de Campagnolo. Fizemos um evento lá na FIEP e nós gostaríamos de trazer mitos e fatos para debater as reformas que estão em curso. Falamos sobre a Previdência, felizmente que a opção nossa foi pela tributária, porque estamos no calor do debate delas, e felizmente que as pessoas que vieram aqui contribuir, dar suas sugestões, não só pela capacidade e pelas questões técnicas que representam, mas do Congresso Nacional. Tivemos aqui a presença, ainda temos, do deputado federal Wildo Rocha. Gente, 513 deputados e 81 senadores vão decidir tudo isso. Então, nós tivemos agora há pouco aqui a presença de um deles. Nós precisamos levar a nossas reivindicações, o nosso clamor nessa temática da reforma tributária, a gente precisa levar para o Congresso Nacional para transmitir a nossa sensibilidade. Percebemos aqui pelo início dos painéis, e até o final a gente vai estar debatendo um pouco mais, e aí no final a gente pode tirar assim, um resumo de tudo isso, mas está muito claro que, e pelo menos a expectativa e a esperança nossa do setor industrial produtivo está se realizando. Só o fato de você discutir e de você dizer assim, simplificação tributária e desburocratizar, e numa busca, claro, busca de uma justiça tributária, isso soa como música para o setor produtivo, especialmente o setor industrial que aqui eu represento. Então, Leonardo, debatedores, excelente iniciativa de dialogarmos todos esses temas que são relevantes para o desenvolvimento do país e, novamente, nós temos hoje, números dizem de 13 milhões de desempregados. Os mais pessimistas, ou considerando a informalidade, passa de 20 milhões de pessoas que estão à margem da sociedade, estão excluídas de uma base de consumo e, o pior, estão sem dignidade. Então, o que nós temos que debater nesse momento e ter uma grandeza, cada um do seu setor, conversava agora há pouco com o Zonta, um empreendedor que nós temos a grata satisfação de ter aqui no Estado do Paraná, e que a gente vê como é que esse grupo tem se desenvolvido, ele tem que olhar para o seu negócio, indiscutível. Hoje ele diz assim, eu estou importando por Santa Catarina,
Por quê? O secretário Renê daqui a pouco vai até talvez falar um pouco sobre isso. Então, essa questão da guerra fiscal, vamos ser realistas. A gente não vai terminar com ela, sendo por mais que seria o ideal. Há 2 anos, eu participei de um evento nos Estados Unidos chamado Select USA. Ele acontece todos os anos. Aconteceu nesse ano não fui. Lá, 50 estados americanos estão com seus estandes num enorme pavilhão, vendo o que cada estado pode oferecer para atração de investimentos, sendo que esse governo do Trump, ele está fazendo um caminho inverso, trazendo as indústrias, comércio e serviços para dentro dos Estados Unidos. E posso lhes assegurar, pelo que eu presenciei há 2 anos atrás, e a nossa equipe técnica que esteve lá nesse ano, não é diferente. A nossa empresa, por exemplo, teve uma excelente oferta de levar uma indústria para Porto Rico. Eles dariam toda a infraestrutura necessária, você só tinha que levar as suas máquinas, o teu know-how e contratar as pessoas de lá. Ou seja, a guerra fiscal está presente nos Estados Unidos e com certeza está na Alemanha e está em todos os outros países. Então, o que a gente tem que ter agora é um bom senso e perceber que nós temos uma grande oportunidade de recolocar o país naquela 5ª economia que nós já alcançamos. Aí sim, a gente vai ter não só uma justiça tributária, mas a gente vai ter uma justiça social. Então, parabenizo mais uma vez ao Leonardo, por todo o corpo técnico da Jovem Pan, de estar trazendo esse evento para esse debate. E a gente espera, Leonardo, que a gente não fique somente nesse tema, porque o que a gente está falando pouco aí, por que a reforma tributária tem que ser desse tamanho, por que a carga tributária tem que ser desse tamanho? Porque o gasto está desse tamanho. Agora, se a gente for se adaptar ao gasto à arrecadação, aí não vai ter economia que resista. Então, o bom senso tem que prevalecer e espero estar contribuindo e defendendo o setor produtivo do Estado do Paraná e desejo a todos um belíssimo evento. Agradecemos as palavras e também a presença do senhor presidente da FIEP, Edson Campagnolo, e convidamos para permanecer no palco para esse segundo debate, que o tema será o que muda para as empresas. E convidamos agora que o mediador venha ao palco, jornalista Marques Souza, por favor. E também, para compor o painel, junto com o presidente da FIEP, também convidamos ao palco para o debate o jurista Marco Aurélio Greco. E também o senhor Paulo César Nauiac, segundo vice-presidente da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná. E também o senhor Gilberto Luiz do Amaral, presidente do Conselho Superior e coordenador de estudos do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Bom dia, pessoal, tudo bem? O que eu mais escuto aqui entre os empresários presentes, o nosso tema é o que muda para as empresas, é a pergunta que eu quero começar a todos os convidados desse painel. O empresário vai pagar menos imposto depois da reforma? Vamos lá começar. É importante falar, eu costumo brincar que a gente não tem uma legislação tributária no Brasil, tem um manicômio judiciário, manicômio tributário no Brasil. Tem um estudo do IBPT que mostra que desde a Constituição, há 30 anos atrás, são 400 mil novas regras. Então, em 30 anos, nós tivemos 400 mil novas regras tributárias no Brasil. O pessoal já falou aqui, é cerca de 5 ou 6 dias. E aí tem a diferença dos estados, e o empresário, coitado, é lugar comum falar que o empresário é herói. Mas o clichê serve perfeitamente. O empresário fica refém da alta carga tributária, não pode produzir mais. Falava com o Zonta aqui durante o evento, ele me contou, tem 13 mil funcionários, um departamento inteiro só para decidir quanto a Rede Condro vai recolher aos cofres públicos. Então, a primeira pergunta é justamente essa. Vai pagar menos imposto o empresário depois da reforma? Vamos começar com o Marco Aurélio Greco, ele que é, inclusive, especialista em planejamento tributário. Dá para sonhar alto? Bom dia a todos. Quero inicialmente agradecer o convite, na pessoa do Dr. Leonardo Petrelli, do Dr. Edson, da oportunidade de estar aqui com os senhores. Eu quero ser bem positivo
fui bem direto nas minhas considerações. Tenho várias a fazer, especialmente quanto aos projetos. Eu diria, saber se o empresário vai pagar menos imposto depende de duas considerações. Primeiro, entender que em tributação do consumo, como disse o doutor Edson, o empresário, na prática, arrecada, não paga, ele arrecada, quem paga é a população. Numa tributação do consumo, o efetivo contribuinte é o consumidor, e esse é um grande problema. Esse é um grande problema, porque essa é a base do raciocínio da tributação do consumo. E segundo, vai depender do texto. Porque quando se discute a reforma tributária, é preciso entender o que é ideia, o que é conceito, o que é concepção, do que é texto. E o que nós vamos ter que aplicar é texto. E texto apresenta muitos desafios. Se nós tivermos depois a oportunidade, eu gostaria de apontar vários desafios que os textos em discussão apresentam. Não só o texto seco, mas o texto interpretado. A grande parte da demanda por simplificação, eu diria que não é tanto só simplificação da regra, mas simplificação também das interpretações. Eu tenho estados que têm, diante da mesma regra complementar, que é a Lei Complementar 87, interpretações absolutamente opostas. Um diz pode, outro diz não pode. Um diz incide, outro diz não incide. Né? Então, eu tenho que entender que o ideal, o objetivo é uma coisa. O meio passa necessariamente, em matéria de reforma tributária, pelo texto. E quando se chega no texto, eu diria que nós temos alguns pontos muito delicados. Inclusive porque, em termos de texto jurídico, eu não vejo, data vênia, vou usar uma expressão bem de advogado, mas eu não vejo nenhum imposto sobre valor agregado, juridicamente, nem um IBS, juridicamente. Tá? Então, eu diria, saber se ele vai pagar mais? Hoje, eu não sei. Vai depender do que simplificar e vai depender do texto que vier a ser aprovado. Paulo César Nuiac, sua opinião. Dá para o empresário começar a pensar em pagar menos imposto ou isso é muito longe do nosso horizonte? Na verdade, não só nós pensamos, como nós sonhamos. Né? Todos os dias, todas as noites. Eu me sinto um pouco triste e decepcionado, porque, não com esse debate, porque o debate, afinal de contas, ele nos instiga, provoca, estamos aqui exatamente para chegar a um denominador comum. Mas eu diria que a questão tributária, e aproveitando aqui a presença do Dr. Petrelli, ela poderíamos ter como referência uma TV de tubo catódico. Tá? Nós estamos discutindo se nós vamos colocar uma TV de LSD, e as grandes economias já estão falando em tela orgânica. Tá? Então, nós ainda estamos discutindo uma questão tributária que não atinge a indústria 4.0, o consumidor 5.0, o comércio 2.0. Nós ainda estamos numa questão tributária 1.0. Tá? E isso me causa um arrepio, um temor muito grande. Acredito que vamos pagar mais, porque, como cidadãos, como empresários, CNPJ ou CPF, nós temos necessidades de infraestrutura, temos necessidade de educação, de segurança, enfim, as necessidades básicas têm que ser atendidas, o Estado tem que nos prover, então ele precisa de recursos e ele vai fazer o possível para que essa carga tributária não seja reduzida. Então, me preocupa muito o posicionamento, principalmente do Estado brasileiro, me causa um certo arrepio, né? Nós não termos poder, não termos força para discutir, para debater e para nos impor, para realmente termos um posicionamento firme e não permitirmos que essa carga cresça. A questão do contencioso, ela é clara, tá? Talvez hoje seja um dos nossos maiores problemas, o contencioso. Você atravessa um estado, como me contava há pouco um empresário da base aqui da FIEP, que teve uma carga de produtos passando pelo estado de Sergipe, como ele transitou por Sergipe, a carga foi apreendida e ele teve que pagar um tributo para o estado de Sergipe. Quer dizer, isso é um absurdo. Quer dizer, ter que criar e constituir uma estrutura lá para se defender de uma questão tributária de transporte no estado de Sergipe, seja onde for, seja no Paraná, Santa Catarina. Então, eu realmente estou muito preocupado. Acho que vamos pagar mais.
Edson Campagnolo, como é que o industrial paranaense e brasileiro está vendo isso? Bom, primeiro, conforme disse há pouco, com um fio de esperança, porque pelo menos o Congresso Nacional, orientado pelo próprio governo, boa vontade do governo, de discutir o tema da reforma tributária. Eu lembro o deputado Luiz Carlos Rauli, há uns 2 anos atrás, Rauli, nós percorremos o Paraná e depois percorremos o Brasil. Digo percorremos porque nós fomos abrindo portas para que o Rauli pudesse levar o tema da reforma tributária no Brasil inteiro. E as pessoas não acreditavam, né, Rauli? Nós vamos debater um negócio desse, para que nós vamos debater uma coisa agora? É importante, todos nós sabíamos. Mas as próprias federações que nós entrávamos em contatos, elas ficavam desconfiadas. Mas o Rauli foi persistente, é um especialista. Foi interessante, Rauli, me permite, quando o Augusto diz assim, eu vou dar a vocês 3 minutos. E o Rauli teve que, em 3 minutos, defender a reforma tributária dele. Porque o Rauli, ele sempre fala muito bem, mas muitas vezes ele vai sempre no detalhe. E com 3 minutos você foi muito feliz na exposição, que você conseguiu transmitir a essência daquilo que é a ansiedade de todo brasileiro. Agora, se a indústria for pensar só na indústria, a gente quer uma reforma só para nós, então. Só que a gente não pode ter uma reforma para a indústria, para o comércio, para os serviços. E o Brasil, a União, também não imagine que ela vai ter que fazer uma reforma para, eventualmente, manter a carga tributária. E aqui, se nós trouxéssemos o pessoal da Receita Federal, que a gente tem um ótimo diálogo, a gente também fala sobre o tema, claro, eles querem manter a arrecadação, porque eles são cobrados para manter justamente o equilíbrio fiscal da nação. Então, o que eu quero dizer do setor industrial, que nós precisamos, e o ministro Paulo Guedes, quando fala de uma abertura da economia de mercado, e tivemos recentemente o anúncio do acordo bilateral União Europeia e Mercosul, como é que nós vamos ser competitivos para alcançar a Europa, embora para exportar, hoje, você não, na teoria, mas assim, na lógica, você tem isenção de impostos. Só que tem uma carga tributária embutida em um custo do Brasil, que as empresas pagam para exportar. E lá fora o mercado não quer pagar imposto na origem, ela vai tributar no seu mercado, e assim vale para cá também. Então, quero dizer que a indústria vê com bons olhos, queremos contribuir, nossos técnicos estão acompanhando par e passo, a CNI continua fazendo esse trabalho também, mas nós temos que pensar numa economia de mercado e como é que nós seremos competitivos com o tamanho dessa reforma tributária e os seus reflexos. Termino essa primeira rodada com o Gilberto. Fiz questão de abrir esse painel, inclusive, com um dado do seu instituto. São quase 400 mil normas nos últimos 30 anos. Vocês que estudam a fundo, desde o início, como é que está a expectativa? Bom, saudar a todos e ao Edson Campagnolo aqui, agradecer a gentil convite, à Rádio Jovem Pan, a RIC TV, dizer que o IBPT, nos seus 27 anos, que completa agora em dezembro, faz estudos tributários de toda a ordem. E só corrigiu o secretário que falou que, ao final do dia, são 30 novas normas. Não, são 46. 30 se o dia fosse corrido. São 46 normas por dia útil. Eu fui olhar na sexta-feira passada, com os ajustes CNF da semana passada, nós tivemos 54 entre ICMS, a legislação federal e ISS. Então, uma quantidade de normas estrondosa, em que o Joanir Zon está ali, na Rede Condor, quando ele vai emitir uma nota, somente de regras tributárias de PIS, COFINS e ICMS, são 117, que ele precisa ver aonde que incide, a qual que é regime monofásico, plurifásico, qual que é isenção. Nossa. Daí nós temos uma quantidade de 250 obrigações acessórias, em média 95 por empresa.
Nós temos o tributo incidindo sobre o tributo, o cálculo por dentro. Então, uma loucura. Nós temos 12 mil regimes tributários no Brasil, somente do Simples, secretário. São 300 mil regimes. Porque, primeiro, o Simples, ele tem, de acordo com o faturamento, ele vai mudando de acordo com ramos, anexos e tal. Então, isso ficou inviável. E o ex-secretário, o ex-deputado, nosso amigo Raul, que muito tempo nós temos acompanhado, apresentou uma proposta do imposto eletrônico que ela simplifica o sistema tributário, ela incide sobre uma base muito mais concreta, ela elimina um monte de obrigações acessórias. Ao pedido do deputado Raul, inclusive, estarei lá, secretário Décio, em Recife, falando, talvez, o maior grupo industrial lá, na semana do dia 5 de agosto, justamente sobre tributação. Mas fizemos estudos, porque a gente monitora tudo o que acontece, a gente monitora as notas fiscais eletrônicas, por isso que as secretarias da Fazenda, a Receita Federal... mas por que o IBPT pede tanta informação pela lei de acesso à informação? Primeiro, porque é direito do cidadão, do contribuinte, mas para subsidiar os nossos estudos. Então, não vamos pagar uma carga tributária menor. Ninguém vai se iludir aqui que nós, empresários, nós, contribuintes, pagaremos. E eu vou dizer que, pela ótica do contribuinte, o que se quer? Quer um sistema tributário mais simples e que diminua a insegurança jurídica. Tá? Que não se precise ficar fazendo artifício de eu montar um CD no Espírito Santo. Estive a semana passada com o secretário Rogério falando sobre isso, ou em Santa Catarina, ou em Pernambuco, e etc. Eu quero ter um sistema simples que me permita atuar em todo o país, não ter essa quantidade de regras. Então, questão da carga tributária, se a gente ficar discutindo que vai diminuir, não vai diminuir, tá? Mas ela tem que ser mais simples, mais direta e mais eficaz, de forma que nós possamos. E nós precisamos ter uma consciência. Também atuo muito com os auditores fiscais e falo, não adianta o auditor fiscal ser analógico em momento em que toda a economia é digital. Infelizmente, os nossos auditores ainda são digitais, são analógicos. Então, nós precisamos ter toda uma mudança. O imposto eletrônico, eu tenho um dado, a dizer, nós em 2004, nós tínhamos 34% de sonegação. O primeiro estudo foi 2000 que nós fizemos sobre a sonegação. 34% da arrecadação era sonegado. Então, hoje isso caiu em 2018 para 17%. Fruto do quê? Da nota fiscal. Né? Temos muita coisa a se fazer, temos que implementar a nota fiscal para todos os ramos, porque não é mais possível que na energia elétrica não tenha uma nota fiscal, nas telecomunicações, o médico, o advogado e tal, uma nota padrão nacional. Então, mas nós diminuímos a sonegação e vamos, com o imposto eletrônico, diminuir ainda mais. Agora, nós queremos essa simplificação, e eu acho que a proposta do Raul, ela ataca todos esses modelos. Nós mesmos fizemos, eu acho que já centenas de estudos, né, Raul, te mandando, como é que vai ficar no combustível, como é que vai ficar na energia, nas telecomunicações, no perfume. Então, nós temos que avançar nesse modelo. Então, e uma das coisas que nos deixa muito satisfeitos é que 3.300.000 empresas no Brasil usam o nosso sistema de cálculo da tributação, de olho no imposto. Está lá em 3 milhões, a maior parte dos estabelecimentos aqui. E nós lançamos o aplicativo Citizen, Cidadão Contribuinte, que é um aplicativo financeiro que identifica a carga tributária em cada compra que o cidadão faz. Então, o cidadão sabe que paga muito. Então, nós precisamos justamente simplificar ainda mais e sermos diretos.
concordo com Deixa eu o só Raul. ser o chato do tempo aqui, só Tá. para a gente dar sequência ao debate. Pegando o gancho da simplificação tributária, que ficou claro aqui que é o grande elemento desse debate. Talvez o ICMS seja o principal calcanhar de Aquiles de todo empresário. Ele é confuso, ele tem 27 regras, uma por estado, ele tem alíquotas malucas. O empresário do varejo, por exemplo, tem dentro do mesmo estabelecimento 75% dos produtos que tem a regra específica. Falava que uma tesoura, por exemplo, tem 6 alíquotas, uma para escolar, outra para jardim, outra para tesoura normal. O pão francês, ele tem 6% da alíquota, quando eu queimo ele para virar torrada, a alíquota sobe para 12%. Então, é essa confusão que o empresário mata o empresário. Pegando o gancho aqui do Greco, que é especialista em planejamento tributário, como é que a reforma pode contribuir para tentar ajeitar isso? O IVA, por exemplo, incorporando o ICMS, resolve, não resolve, é uma proposta? Eu acho que nós temos que identificar bem qual é o nosso foco. Todos estamos de acordo com simplificação. A minha pergunta é simplificar o quê? A maior parte dos exemplos que são dados de dificuldades dos empresários são dificuldades ligadas a cadastro, a obrigações acessórias, sanções excessivas, falta de clareza nas informações prestadas, dúvida quanto à aplicação. Todas essas razões de complicação não dizem respeito à incidência do imposto. Tá? Então, eu diria, não é através da mudança da incidência do imposto que eu vou reduzir os problemas que nós temos hoje. Ao contrário, com devida vênia das duas propostas, vai aumentar a massa de complexidade dos debates, porque o imposto não é sobre bens e serviços. O imposto é sobre bens, serviços, intangíveis, cessão de direitos, licenciamento de direitos, locação de bens. Ora, são 6 conceitos constitucionais, 4 a mais do que nós temos hoje, para definir a mesma realidade econômica. E nós temos experiência brasileira de litigiosidade ampla em matéria tributária. Cada palavra da Constituição já gerou um contencioso enorme. O que nós discutimos sobre receita, faturamento, salário, mercadoria, circulação, enfim, e daí por diante. Então, acho que nós temos que focar. O ICMS atual tem um grande problema de custo de conformidade? Tem. E é isso que nós temos que trabalhar, tá? Sem necessariamente mexer em incidência. O ISS tem um grande problema de base, porque o ISS foi concebido na década de 60 como um imposto de base econômica eminentemente local. E hoje ele é um imposto cuja base econômica mais cresce, porque os intangíveis hoje são a grande parte da economia moderna. Então, nós temos, em matéria de simplificação, eu diria 2 grandes problemas. Um de custo de conformidade. E eu diria, por que os estados não entram em acordo na interpretação da Lei Complementar 87? Entre em acordo, interpretar, não precisa fazer lei. Por que eu, então, não ataco o grande problema do aumento da base tributária que foi nos intangíveis, tá? Eventualmente definindo com quem vai ficar, porque eu não posso ficar hoje com uma base de tributação de intangíveis onde eu não sei aonde eu tenho que pagar, para que município eu tenho que pagar, quanto eu tenho que pagar, se eu tenho que pagar ou se eu tenho que pagar o ICMS. Então vamos atacar os problemas onde eles estão. Eu pessoalmente vejo 2 grandes problemas: custo de conformidade e tributação de intangíveis, tá? Que, a meu ver, não deveria ficar no município. Nauac, você concorda? Com toda certeza. A tributação dos intangíveis é algo que já deveria ter sido discutida, debatida, a exaustão. Comentávamos anteriormente também a questão da televisão, né, da publicidade, do streaming. Quer dizer, o estrago, tá, que essas plataformas estão fazendo no modelo usual é muito grande. Tá? Se nós pensarmos nesse caso, e apenas fazendo aqui dando um exemplo até certo ponto cômico. Ontem eu discutia com um deputado a questão da tributação, e ele disse, como tributar os intangíveis? Eu disse, eu não sei como tributar, mas tem um aplicativo que chama-se Goleiro de Aluguel. Quem joga futebol sabe e conhece. A maior dificuldade é conseguir um goleiro. O cidadão criou um aplicativo Goleiro de Aluguel, ele cobra R$ 30 a hora.
Ele fica com 15 e o goleiro fica com 15. O aplicativo fica com 15. Quem deve ser tributado? É uma prestação de serviço. Tem que ser tributado. Não tem como não tributar. Não quero que tributem o goleiro do aluguel. Por favor, se começar a tributar e ele não for mais jogar no meu time, eu vou levar pau. Então, não é essa a intenção. Mas é dar um exemplo. Algo tão simples, que está crescendo a uma velocidade tão grande, esses aplicativos. Está chegando aí o blockchain, Bitcoin. Como nós vamos trabalhar com essas novas realidades? Eu realmente não sei. A minha idade não me permite mais pensar na dimensão que vocês estão pensando. Gilberto, pegando esse gancho, agora tributar o intangível, não vai em algum, você o advogado do diabo aqui, não vai incomodar a sociedade que está acostumada com um serviço mais barato porque o imposto não incide? Como você explica para quem tem o Netflix hoje que vai ter que pagar mais porque o Estado quer uma parte desse pagamento? Bom, uma das poucas coisas que eu vou discordar do meu amigo Paulo Naoyaki, coxa branca tal qual a mim, né? A gente só está tendo um século difícil, mas é só o século. Bom, o intangível, então, o que eu vou discordar? Não, o goleiro de aluguel, o Uber, Airbnb, não são problemas, são soluções. Tá? Como tributar, se a gente lembrar na Constituição de 88, quando foi trazido serviços de transportes e comunicações para a base do ICMS, nós falamos, mas como é que vai trazer? Não, isso o deputado Raul já está colocando lá no imposto eletrônico, porque é uma base de incidência, tem que pagar. Eu acho que tem que pagar. Se eu lanço um aplicativo e eu tenho um ganho sobre aquilo, tem que pagar. E o controle, ao contrário do que se pensa, o controle é muito mais fácil. Né? Eu digo que os secretários da Fazenda aqui, eles poderiam eliminar todas as obrigações acessórias. Só com a nota fiscal eletrônica, ao invés de ficar fazendo fiscalização em cima de FD, porque a sonegação ela ocorre na nota fiscal eletrônica, e ocorre com redução de base de cálculo, pelo aplicativo Citizen, até levava a estatística para o secretário lá do Espírito Santo semana passada, 7% das notas emitidas em contingência nunca chegam na Receita Estadual. Quer dizer, então, mas isso, e nós vamos passar por N operações. Agora, o sistema tributário, primeiro, o aspecto jurídico, ele sempre vem a reboque do fato econômico ou social, então nós temos que criar, e amanhã surgirão outras. Eu acho que com o imposto que inclua nessa base, porque primeiro, eu advogo de que nós não precisamos ter, nós temos que fundir PIS, COFINS, o ICMS, o ISS e repartir a partilha automática. Então, não precisa, olha, vai tributar pelo ISS ou pelo ICMS, a partilha será do ente federado ou do município. Então, eu acho que esse não é mais um problema. E outra coisa, só para dizer, o Netflix é tributado, o Airbnb é tributado, o Uber é tributado. Campanholo, como é que você vê essa questão? Simplificar não é tão simples assim. Como é que você está encarando isso? Não é tão simples assim. Mas ainda, na palavra do Paulo ali, ele diz assim, que não vão me tributar o goleiro de aluguel. Eu discordo de você. Vai ter que tributar o goleiro de aluguel, sim. Tem que continuar tributando o aplicativo, porque a conta tem que ser paga por todos. E eu lembro, Gilberto, que o ex-presidente Rodrigo Rocha Loures, ele criou o Conselho de Assuntos Tributários da Casa. Ele me convidou para que ficasse à frente de uma ação chamada A Sombra do Imposto. E o IBPT foi 100% do que a gente se utilizou de dados e informações, era uma forma lúdica de alcançar o trabalhador da indústria, e nós fizemos centenas de palestras no Paraná inteiro e até fora dele, falando sobre a sombra do imposto. E, na sequência, nós fizemos uma pesquisa, encomendada pela Paraná Pesquisas, aonde nós havíamos passado, ou mesmo quando a gente fazia a palestra, os trabalhadores, as pessoas diziam que eles não pagavam imposto. E esse é um problema cultural do brasileiro.
Ele acha que não paga imposto porque ele não coloca a mão no bolso para pagar o imposto. E pior ainda, se você for tributar, aí é do governo que tributar, e do deputado que fizer isso, né? Então, né, Renê? Imagine você agora falando sobre que vai ter que ampliar a base, ou coisa desse tipo. O brasileiro não gosta de pagar imposto, ninguém gosta de pagar imposto. Agora, vamos ser realistas. Nós temos que ter um modelo que venha a trazer algum tipo até de educação. Nós fizemos um trabalho muito interessante de cidadania. E a maneira que a gente divulgava, quanto que custava, que nem o Raul falou, 34% de imposto sobre remédios e 36% sobre... 34, 33%, sobre remédio e sobre comida. Não tem muito sentido. Veja ali o Romeu Barion, alimentos. Quer dizer que você vai penalizar hoje um setor que está tentando levar a comida para a mesa do brasileiro, né, que é o Sindicato dos Alimentos, que eu me refiro ao Barion, e você vai tributar dessa maneira, aí então tá, agora a gente vai abrir mercado. Aí você abre mercado, importação, importa do mundo inteiro, paga uma alíquota desse tamanho, e o produtor do Brasil paga desse tamanho. E aqui eu faço um apelo. O Congresso Nacional, e eu espero, deputado Hildo Rocha, que esse debate aqui, e o senhor como nosso representante hoje, nosso único deputado federal que está presente nesse recinto, o senhor pudesse levar... O Paulo está aí? Cadê Paulo? Ô Paulo, vocês dois pudessem levar para o Congresso Nacional essa iniciativa da RIC TV e da Jovem Pan, esse debate com o setor produtivo, para que levasse ao Congresso Nacional que nós precisamos ter alternativas e que vocês não deixassem de considerar que precisamos de política industrial para salvar a indústria brasileira. Como nós temos uma política agrícola que coloca o brasileiro como celeiro do mundo, nós precisamos de uma política tão boa quanto para que a gente possa fazer um movimento no Brasil de geração de riqueza. Onde a reforma tributária, ela vai ter que acontecer, mas ela vai ter que ser adequada à realidade do país. Quando eu assumi a Federação das Indústrias 8 anos atrás, o setor industrial do Paraná gerava quase 1 milhão de empregos. Hoje são 760 mil. Nós perdemos 240 mil. Quando você fala, Paulo Noyac, do consumidor 5.0 e da indústria 4.0, e a gente debate e leva isso para a sociedade, hoje está mais nas multinacionais, nas grandes empresas, porque a realidade da micro e pequena e média empresa brasileira é de 1.0 para 2.0, quanto muito. Então, a gente precisa urgentemente de fazer vários debates. Esse é um debate que a gente tem que fazer e que ele seja inclusivo e todo mundo vai ter que pagar imposto. O microempreendedor individual, para encerrar, não sei se vocês viram a pesquisa do último final de semana, 45% de inadimplência. Quanto paga um microempreendedor individual? R$60, não é isso? R$52. E 45% de inadimplência, ó, tudo bem, foi uma ação inclusiva, mas, novamente, porque ele tem que pagar o imposto. Se você colocasse no serviço dele eletrônico que ele ia pagar 1% do que ele vai pagar sem querer pagar, mas ele paga. Agora, para ele colocar a mão no bolso e pagar, é uma circunstância que vai ser muito difícil que ela aconteça. Companheiro, quando você falou da questão do imposto tem que pagar, eu me lembrei daquela frase genial e sempre relembrada do Benjamin Franklin, que há duas coisas certas na vida, né? A morte e os impostos. E daí o Will Rogers, que também é um importante economista, ele completou. A diferença é que a morte não fica pior cada vez que o Congresso se reúne, cutucando os deputados aí, presentes aqui. Vamos passar para um outro ponto importante do debate. A reforma da Previdência nos mostrou que um dos pontos polêmicos foi justamente a regra de transição. Isso deu muita polêmica no texto final, na aprovado. Então, já temos que começar a trabalhar isso também nesse projeto. Como é que fica a transição? Como é que vai se dar a transição? Que proposta tem para isso? E, principalmente, não vai gerar uma complexidade tamanha esse sistema? E até insegurança jurídica mesmo, que a transição confusa? Como é que vocês estão vendo isso? Vamos começar pelo Gilberto, que está aqui na ponta. Eu, ao contrário daqueles que propõem uma transição lenta, eu acho que a gente tem que fazer uma transição muito mais rápida. Eu vejo que 5 anos com toda a dificuldade, nós vamos ter dificuldade em 5, em 15 e 50.
toda a transição. Então, não adianta, nós temos que fazer rápido. É uma realidade a questão eletrônica, veja, a Secretaria da Fazenda do Paraná, com a nota Paraná, menor preço, que está lá também em Pernambuco, que está no Espírito Santo. Quer dizer, hoje o consumidor está saindo a nota lá na empresa do Joanir, e amanhã já está disponível, se o Joanir colocou o menor preço, está lá aparecendo. Então, isso é fantástico, nós podemos fazer em tempo real. Então, eu acho que ela tem que ser, não adianta, nós não vamos ter uma reforma tributária que agrade a todos, mas a gente precisa ter uma reforma que simplifique o sistema tributário, que garanta a estados e municípios, e nisso eu concordo, garanta aos estados e municípios uma condição de legislar, porque, ao contrário, muita gente critica os incentivos fiscais. Não, o que seria o Paraná sem incentivo fiscal? Tá? O que seria Pernambuco? O que seria Santa Catarina? O que seria o Espírito Santo? O que seria lá o Amazonas? Então, o incentivo fiscal ele foi muito importante e ele continuará sendo importante para diminuir essas diferenças. Então, ao meu ver, essa reforma, se eu puder assim opinar, e eu posso, né? Mas o Rowley fala em 15 anos de uma... então tá. Então, em 5 anos, eu acho que nós podemos. Hoje, toda a questão eletrônica, ela permite que a gente faça rapidamente. Vocês estão o IBBT está contribuindo, vocês estão sendo chamados no Congresso Nacional, vocês estão participando, para e passo, excelente. Já que você já pegou o microfone, vamos continuar o debate. Como é que você está vendo isso? Bom, primeiro que o debate ele é totalmente inclusivo, né? O que a gente está trazendo para cá, e novamente, você fazer na base, é muito mais fácil de você discutir do que simplesmente você deixar isso solto. E nós precisamos trazer esse debate e essa questão que o Gilberto falou sobre a nota fiscal eletrônica, eu concordo, só tem uma pegadinha, né, Renê? Você vai pagar a tua conta, daí o garçom diz assim, quer CPF na nota? Você diz assim, não. E pode ir embora, que a nota não vai vir, tá? Só vem nota se tiver CPF na nota. Isso é uma coisa, essa é a pegadinha, né? Por quê? Nós não temos, é cultural, gente. Nós não pegamos a nota fiscal quando a gente sai de qualquer lugar. Quanto muito no supermercado, porque pagou, saiu lá, né? Eu até me surpreendo hoje que tem várias... Edson, me permite só fazer um adendo para complementar o que você está dizendo. Eu trabalho na rádio diariamente e recebo centenas de mensagens diariamente. E tem gente que pergunta, o governo quer me espionar quando eu peço CPF? Não tem educação tributária nenhuma. Não tem. Mas aí está o negócio. Tudo bem que foi uma excelente iniciativa, mas não precisa ter o CPF na nota. Se o cara não quer ser... O cara que traga, se o senhor quer CPF na nota, né? Não quero, a nota venha. E não vem. E o que eu fico preocupado, me colocando no lugar do dono do estabelecimento, que eu acho que 90% da transação é paga com cartão de crédito. Se o cara não tirar uma nota para cobrir aquele cartão de crédito, bal, meu amigo. Daqui uns dias está o auditor, nem precisa vir fisicamente. Hoje vem digital, né, Gilberto? Mas, enfim, consideramos, e falando do ponto de vista do olhar da indústria, nós precisamos debater, sim. Raul, a tua iniciativa foi excelente, você acreditou. Daqui uns dias, talvez não vão te levantar uma estátua, tá, Raul? Mas você trouxe o debate, quando pouca gente acreditava que isso aconteceria. Agora vem o secretário Renê com novas dinâmicas. Fico feliz de ter 3 secretários da Fazenda aqui no estado, Santa Catarina e Pernambuco, que estão debatendo juntos conosco. E nós precisamos construir o país do futuro, ponto final. E a indústria está pronta para contribuir, né? Não queremos nenhuma benesse, nós só queremos uma justiça fiscal também. Como é que você vê essa questão da transição? A transição, do ponto de vista colocado pelo Gilberto, olha, eu discordo. Se der 15 anos, vai chegar no final dos 15 anos, vamos prorrogar mais 15. A gente quer menos, eu quero dizer que não, justamente nós queremos menos. A proposta do Baleia Rossi é 10, né?
A sua é 5. Coloca 2,5 que vão prorrogar para 5 depois, tá? É mais ou menos assim. A transição ela tem que ser rápida, que infelizmente a gente não tem tempo para esperar e o país precisa crescer. Agora sim? Agora sim. Além da complexidade que vai gerar a transição, como é que fica o contencioso também, que vai gerar um contencioso grande? Como é que vocês estão encarando isso? É uma... Deixa eu respirar, né? Deixa o empresariado respirar. Hoje nós temos o contencioso, hoje já é algo incalculável. Nós somos favoráveis, sim, ao prazo de 5 anos, é o que é factível, né? Não, é impossível nós imaginarmos, e alguém sinalizou com 50 anos, há 50 anos atrás o homem chegou na Lua. Senhores, é impossível nós admitirmos, aceitarmos uma proposta como essa. 5 anos é razoável. Sim, tudo bem. Em paralelo, por algum tempo, alguns sistemas vão caminhar. Mas nós temos que tornar o Brasil viável. Se nós pensarmos que nos últimos anos o Brasil cresceu, o PIB brasileiro cresceu 60%, mas a indústria encolheu de 30% de um protagonismo para 11% de participação no PIB, e foi isso que aconteceu com a indústria, quer dizer, nós encolhemos com a nossa indústria, nós estamos num processo de desindustrialização, nós conseguimos tornar o nosso país inviável, nós no comércio fomos impactados, e aonde cresceu esse 60%? Esse 60% cresceu nas instituições financeiras, no Estado, e no contencioso de algumas bancas de advogados que seguramente, né, conseguiram bons recursos. Então, eu diria assim, nós estamos ávidos, ansiosos, precisamos que isso realmente aconteça no menor tempo possível. O que nós estamos percebendo hoje? Grandes empresas estão deixando de aplicar no seu negócio para fazer aplicações financeiras. É mais cômodo e mais tranquilo. Por que eu vou aplicar na minha indústria, se é mais interessante o retorno financeiro? Então, temos apenas que tornar o Brasil viável, e 5 anos é um prazo mais que razoável. Eu quero ouvir o professor Greco também sobre o assunto. Vamos abrir para perguntas logo após a exposição. Então, o pessoal que tiver perguntas já pode se preparar para fazer. Quero fazer, inclusive, um agradecimento público. Sabe, eu, como estudante de Direito, li alguns seus livros para estudar para a prova. Então, é um prazer estar aqui debatendo com o senhor. Como é que o senhor vê essa transição? Transição significa deflagrar a morte de um e iniciar o nascimento de outro. Deflagrar a morte não significa que vai morrer. Portanto, todo o contencioso de ICMS e ISS que nós temos vai continuar. Qual é esse contencioso? O Conselho Nacional de Justiça, com dados de 2018, no Justiça em Números de 2018, diz que, somando os processos que têm rótulo ICMS e ISS, e mais, na mesma proporção, os processos que são de dívida ativa, somam 446 mil processos por ano. Eu vou começar uma discussão das novas incidências. Se eu começo a discussão das novas incidências, eu vou deflagrar o contencioso sobre essas incidências. Porque quando eu tenho conceitos fechados na Constituição, se alguém não se enquadrar, está fora da incidência, ele vai querer ficar fora da incidência. Aquilo que o Anderson falou é perfeito, ninguém quer pagar. Tá? A tendência é procurar escapar. Então, vai deflagrar o contencioso sobre os novos tributos, seja qual das duas propostas for à frente. E, portanto, eu diria, quantos processos serão gerados? Diria que talvez no começo não seriam 400 mil, mas que seriam mais de 100 mil serão, não tenho dúvida. Tá? Segundo problema, quando se diz, não, a competência é federal. Ora, de novo em cima do Justiça em Números de 2018. Justiça Estadual está em 2.697 municípios. Justiça Federal está em 279 municípios. Como é que uma Justiça Federal vai engolir essa litigiosidade? Vai poder... Não estou falando das procuradorias, eu estou falando da estrutura do judiciário. Tá? A Justiça Federal inteira, processou em 2018 2 milhões e 10 mil processos.
Se nós pegarmos só a parte tributária, essa parte de CMS e ISS, e projetarmos para a Justiça Federal inteira, nós vamos demandar um aumento de 15% a 20% do quadro da Justiça Federal. Nós vamos demandar 10 vezes mais fóruns para atender a demanda de estados e municípios. Tá? Se você pegar só os processos tributários federais, isso vai subir para 40% ou mais do que é a demanda atual. Então, deflagrar, sim. E tem um outro problema. Não morre o ICMS. Se não morre o ICMS, não morre a Lei Complementar 160. E a Lei Complementar 160, que deu a sanatória geral de todos os incentivos, tá? Fixou 15 anos. Esses 15 anos vão terminar em 2032. Você vai dizer, não, então vão ser extintos todos os atuais incentivos. O Estado do Rio de Janeiro revogou o incentivo setorial, um incentivo setorial. Essa revogação foi derrubada e liminar pelo Judiciário, dizendo que havia direito adquirido da empresa à fruição do incentivo, que não poderia ser revogado, porque é artigo 178 do CTN, a prazo certo, etc. Então, eu diria, como que nós vamos lidar com 2032, se nós estamos em 2019 e temos 5 anos de transição? Claro, a transição menor possível é ideal, mas o que eu faço com o que já existe? O que eu faço com os incentivos de 2032? Isto é uma expectativa econômica do contribuinte. Tá? Ele vai querer cobrar de alguém. Ele vai dizer, se eu não tenho mais o incentivo via ICMS, eu vou querer ir atrás de quem me deu e dizer, olha, você também caçou, eu vou querer receber isso em dinheiro. E outro ponto, transição para esses novos modelos tem 2 pressupostos que me preocupam muito. Primeiro é o pressuposto da digitalização de todas as transações. Em 2001, eu escrevi um artigo, está publicado, num volume sobre a internet, que o título era o seguinte, e todos tinham um número. O maior instrumento para controle social é a utilização de um número único para tudo. Tá? E quando se fala de consumo, estou falando de consumo na mercearia, estou falando em consumo na farmácia, estou falando em consumo do pequeno, na padaria, que todos deverão ter um número. E o problema não é ter o número, o problema é a consolidação de todas as informações que são obtidas através daquele número. Eu não tenho preocupação com o Estado, não, com nenhum dos Estados que eles vão me controlar. Mas eu tenho preocupação com um Estado geral que saiba todos os lugares onde eu vou, no Brasil inteiro, tudo que eu consumo, como eu consumo, a que horas eu consumo e assim por diante. Isso me preocupa. A outra preocupação que eu tenho, e aí é uma preocupação mais ligada ao projeto do Senado, que tem a base do estudo do Dr. Auli, é a questão dos bancos. No seguinte sentido, em 1850, no Código Comercial de 1850, os bancos eram comerciantes de moedas e comerciantes de títulos. Hoje, eles são, nitidamente, prestadores de serviços financeiros. Minha pergunta é, amanhã vai ter banco? Diretamente pergunto, amanhã vai ter banco? Não sabemos. Não sabemos se vai ter. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que tenha uma nova formatação, pode ser que sejam totalmente digitais, pode ser que sejam empresas privadas não controladas por nenhum governo que vão gerenciar as transações financeiras. O Mark Zuckerberg está querendo a fatia dele nesse mercado. Está aí várias moedas virtuais que estão aí, portanto eu vou fazer transações fora do sistema financeiro. Então eu tenho grande preocupação, tá? Tenho grande preocupação, pé no chão, no seguinte sentido. Nós temos uma realidade brasileira, que é só brasileira. Eu não comparo com a europeia, porque eu não tenho o mesmo nível de renda, eu não tenho a mesma distribuição de consumo, eu não tenho a mesma distribuição territorial do consumo. Dos dados que eu consegui coletar, falo com ressalva, porque não foi dado do IBGE, enfim, mas a região norte tem 6 habitantes por quilômetro quadrado. O município de São Paulo tem 6.000 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Qual é a renda que você tem lá? Qual é o consumo que você tem lá? Tá? Quais são os estados que perdem? Ou nenhum estado perde? Tá? Eu acho que é ótima a iniciativa. Fiquei muito feliz de receber o convite e ter essa oportunidade, porque nós temos que abrir o debate, sim. Tá? E a minha preocupação não é os modelos teóricos são coerentes, bem desenhados, com base científica. Minha preocupação é a realidade, é a prática que nós temos.
Obrigado, professor. Temos perguntas na plateia? Vamos lá, então. Como é que vai fazer com o microfone? Esse aqui? Bom dia a todos. Eu sou o contador Ronaldo Dias, sou um dos operadores desse manicômio tributário que a gente tem. Eu participo de um think tank, onde os contadores estão buscando contribuir pela primeira vez com esse processo. Porque a gente sempre recebeu, como bem disse o professor, aqueles textos bem claros e concisos, e nós que tivemos que colocar isso em prática, com toda a insegurança jurídica, com toda a dificuldade. E a gente é o elo principal entre o fisco e o cidadão e o empresário. Então a gente está buscando participar de uma forma mais incisiva desse processo, porque no final das contas o abacaxi cai no nosso colo. E a gente tem que dar conta de digerir isso aí e fazer com que o sistema funcione. A minha pergunta é a seguinte: nós temos as grandes empresas e temos as micro e pequenas empresas, que são a maioria das empresas que nós temos no país. E muitas vezes as leis, elas são pensadas e calculadas para as grandes empresas. E a pequena, que não tem um nível mínimo de estrutura que as grandes têm, precisam colocar isso em prática. A Constituição fala que as micro e pequenas empresas há um tratamento diferenciado e favorecido, mas infelizmente no campo tributário e muitos outros trabalhistas também, isso não se reflete na prática. Então a minha pergunta é o seguinte: não seria interessante e importante que esse processo de transição que se falou em 2, 5 anos, até 10 anos, ele fosse dimensionado de uma forma diferenciada para as pequenas e médias empresas, porque elas não têm grandes incentivos, elas não têm grandes investimentos e não causam um impacto tão grande na economia de forma unitária. Não seria interessante que essa transição para essas pequenas empresas e médias, ela fosse feita de uma forma mais rápida, para que os efeitos tão pesados disso fossem minorados? Vamos lá, só vou pedir para os senhores o poder de resumo, porque a gente já estourou o tempo, inclusive. Quem se sente mais confortável para responder? Eu acho que o Gilberto, talvez. Bom, o sistema atual na micro e pequena empresa, infelizmente, o simples é complicado. Ele é muito complexo. Então, e outra coisa, há uma injustiça muito grande, porque tudo que a micro e pequena empresa compra já vem o PIS, o COFINS embutido, o ICMS, depois ela paga ainda uma tributação sobre o faturamento. Então, carga tributária da micro e pequena empresa é muito mais alta do que se tem. A micro e pequena empresa, não só constitucionalmente, mas também por uma necessidade, ela terá um tipo de tratamento diferenciado. Mas isso terá que ser discutido ao longo do tempo. É muito difícil a gente já querer trazer numa proposta, todas as soluções para todos os problemas. Agora, sem dúvida alguma, ela terá, só que eu acho que é a micro e pequena empresa que será a grande beneficiada de uma reforma tributária, porque, principalmente, se o imposto for eletrônico, ele tornará muito mais simples para o pequeno empresário o seu cálculo e a sua visão do negócio. Tempo para mais uma pergunta. Professor Greco. Aqui, ó. Bom dia a todos. Meu nome é Patrícia Casilo, do Casilo Advogados, e a minha pergunta é para o professor Marco Aurélio Greco. Professor, como o senhor bem colocou, nós, do ramo do direito, lidamos diariamente com a questão do texto da lei, né? Há uma intenção legislativa que muitas vezes não é bem traduzida no texto, e a partir dessa questão do texto da lei surgem muitos problemas e que muitas vezes levam à litigiosidade. E o senhor, quando começou a sua manifestação,
mencionou algumas preocupações suas com a questão do texto da lei, e se o senhor pudesse fazer algum comentário a esse respeito, acho que seria de grande valia. Muito obrigado, Patrícia. A minha preocupação com o texto é que ele acrescenta outros conceitos. Vamos agora raciocinar como advogado. Está dito aqui que prestadores de serviços vão pagar o IBS. Eu digo, os bancos vão pagar? Sobre o quê? Sobre o spread? Ou só apenas sobre as tarifas? Nós temos no Supremo toda a discussão do PIS/COFINS sobre o spread de banco. Nós temos aqui um conceito que é dito conceito de locação de bens. Eu pergunto, aluguel de ações em bolsa, que é um tipo de negócio muito frequente, aluguel de ações em bolsa, é locação para fins da incidência do IBS, e, portanto, vai pagar uma alíquota aqui. Uns me falam que total é 25, outros falam que é 31, outros falam que é 12, eu não sei qual é essa alíquota total. Tá? Ele vai pagar? Quando se fala aqui em cessão de direitos, então, por exemplo, cessão de direitos autorais também estará tributada por esse tributo? Tá? Estará tributada a questão de desconto de duplicatas? Porque também é uma cessão de direitos, se é definitiva, uma cessão de crédito. Tá? Então, a minha preocupação quanto a colocar na Constituição mais conceitos que dentro da teoria é chamado de conceitos materiais, ou tipos materiais, o tipo material se esgota. Dou um exemplo categórico. A Lei Complementar 87, em 2 de seus dispositivos, fala em ficha telefônica. E está em vigor até hoje. Tá? Então, esse é o problema de você congelar conceitos, especialmente conceitos constitucionais. Tá? Então, como advogado, eu diria, quanto mais nós pudermos substituir conceitos, tipos materiais, pelos chamados tipos funcionais, porque o tipo funcional não pega uma coisa, ele pega um efeito. Tá? Renda é um efeito, valor agregado é um efeito, que pode advir de N atividades, N operações, N situações. Tá? E mesmo assim, na experiência brasileira, até os conceitos funcionais, como renda, geram 1000 problemas. Do tipo, doações são tributadas, heranças são tributadas, a compensação de prejuízos fiscais, tá? Invoca-se sempre o conceito constitucional de renda. A experiência brasileira é de uma litigiosidade tributária em cima das palavras. Tá? Então, eu tenho muita preocupação de um texto amplo, que cada palavra que for colocada será base para um questionamento. E te digo mais, Patrícia, nós temos experiência no Brasil que antes de entrar em vigor já tinha mandado de segurança impetrado. Tá? Não temos experiência concreta. Tá? Então, eu diria, muita cautela nesse momento. A simplificação não é apenas da ideia teórica, a simplificação também tem que ser ligada à maneira pela qual essa ideia é materializada no texto legal. Edson. Eu só queria fazer um comentário assim, doutor Marco Greco, que me permite, né, como um cidadão comum. Se você vai consultar um advogado, sempre vai ter uma solução, né? Desconheço, pelo menos, você vai. Então, o que eu considero prudente nesse momento, ao representante do Congresso, nós temos 2 aqui nessa oportunidade, que vocês procurem, de certa forma, uma simplificação, né? A gente está buscando simplificação tributária, uma simplificação até nas palavras. E vamos dar um exemplo. A reforma trabalhista não reduziu em quase 80% as demandas que estavam represadas nos tribunais? Pô, acho que houve um bom senso. E quem imaginava que a gente ia ter uma reforma trabalhista como a gente teve? Então, doutor Marco, eu acho que nós estamos vivendo um momento de que a gente tem que minimizar essas questões de conflitos na busca de soluções para que, novamente, ele falou do micro e pequeno empresário, se coloque no lugar do indivíduo que tem uma mesinha, 2, 3 funcionários, e ele tem aquela responsabilidade com essa parafernália que está à frente dele. E outra circunstância, Raul, nós temos a questão, o doutor René, a questão do simples e o degrau. A síndrome de Peter Pan, pois o cara não quer crescer porque vai ter que pagar mais imposto. Então, eu acho que essas circunstâncias a reforma tributária vai ter que contemplar, porque senão
Aí você vai ter, que nem era no passado, a família tinha... sorte aqueles que tinham 10 filhos, né? Tinha 10 CPF, né? Podia abrir 10 empresas, né? Até que chega o auditor fiscal e grupo econômico, né? Então, não, sempre vai ter uma pegada, né? Então, acho que está na hora de pensar Brasil. Ou a gente pensa Brasil e olha para esses 20 milhões que estão ali atrás, querendo buscar uma vaga de emprego, e não tem outro mecanismo. É só a economia voltando a girar. É simples assim. Quero agradecer aqui ao nosso anfitrião, Edson Campagnolo, também ao Marco Aurélio Greco, ao Paulo César Naoyak e ao Gilberto Luiz do Amaral pelo painel. Obrigado. A gente vai ter agora... Simone, assuma aí, explica o que vai acontecer. Muito obrigada pela presença, aos nossos debatedores, ao nosso mediador Marques Souza e a todos que acompanharam mais esse painel.